qual é o verdadeiro segredo para envelhecer bem? Muita gente acha que é sorte, genética, mas a verdade é bem diferente. E já adianto, não tem nada a ver com a idade que está no RG, mas sim com uma coisa que a gente constrói ou perde ao longo da vida. Para a gente entender bem o impacto disso, vamos imaginar uma cena. Uma história que poderia ser real. Pensa em dois homens. Eles têm exatamente a mesma idade. Mas a vida deles não poderia ser mais diferente. É como olhar para dois futuros possíveis, que nasceram de uma única decisão. Olha só essa comparação. De um lado, um senhor de 78 anos cheio de vida, ele sobe escada com sacola de compra, anda rápido na rua, mora sozinho, se vira super bem. Agora, do outro lado, outro senhor, com os mesmos 78 anos. Só que ele mal consegue andar, sente dor o tempo todo, precisa da ajuda dos filhos para tudo. A idade no documento é a mesma, né? Mas a vida real é outra história, completamente. Então fica a pergunta, né? Se a idade é a mesma, qual é a grande diferença aqui? O que separa o futuro cheio de energia de um futuro com dependência? A resposta está num processo que acontece bem debaixo do nosso nariz, um inimigo silencioso que precisamos conhecer. Essa diferença é uma perda que a gente não vê no espelho todo dia. Acontece devagarinho, década após década. E quando a gente se dá conta, bom, aí o estrago pode ser grande. Esse inimigo invisível tem nome, e a ciência já sabe muito bem quem ele é. O nome desse processo, sarcopenia, é um nome meio técnico, mas a ideia é simples. É a perda progressiva e generalizada de massa muscular. Sabe aquela fragilidade que a gente associa ao envelhecimento? A causa principal é essa aí. E o mais chocante, ela começa muito, mas muito antes do que a maioria das pessoas pensam. Pois é, olha que loucura. Esse processo todo começa por volta dos 30 anos de idade. A partir daí, uma pessoa que não se exercita pode perder entre 3 a 8% de músculo a cada 10 anos. Pensa nisso. É como uma poupança que vai sendo debitada aos pouquinhos, sem a gente perceber. E a conta chega. E se já não era bom, fica pior. Depois dos 60 anos, o ritmo dessa perda acelera. E acelera muito. A gente está falando de uma perda de 10 a 15% por década. Agora junta tudo isso. A perda que começou aos 30 e a que acelerou depois de 60. O efeito acumulado é simplesmente devastador. E as consequências, claro, vão muito além da estética. Perder músculo significa perder força para carregar uma sacola, para brincar com os netos, significa perder reflexo para evitar uma queda, significa perder autonomia, o metabolismo fica mais lento e o risco de cair e quebrar um osso dispara. É um efeito dominó perigoso. Ok, a gente já entendeu o problema, que é a perda de músculo. Mas e a solução? A solução passa por uma mudança de mentalidade. É preciso parar de olhar para o músculo como algo só para, sei lá, para ficar bonito. O músculo é muito, mas muito mais importante que isso. Chegamos ao ponto central de toda essa conversa. Músculo não é estética. Repetindo, não é estética. É literalmente um órgão de sobrevivência. A ciência hoje trata o tecido muscular como um órgão vital, tão importante quanto qualquer outro. Pensa assim, o músculo é a nossa armadura. Ele protege as articulações, diminuindo o risco de artrose. Ele sustenta a nossa coluna, mantendo a gente em pé, sem dor. Ele melhora o equilíbrio, e isso reduz o risco de queda em até 70%. E tem mais. Ele é o nosso maior estoque de aminoácidos. Numa doença, numa infecção, é desse estoque que o corpo tira força para se recuperar. É um verdadeiro seguro de vida. Ok, eu sei que até agora o papo foi um pouco preocupante, né? Mas agora vem a melhor parte, a parte que muda o jogo. Porque a ciência tem uma notícia fantástica, uma mensagem de esperança enorme. E a mensagem é muito simples. Nunca é tarde demais. A boa notícia que muda tudo é essa aqui. O nosso corpo é uma máquina incrível de adaptação. Ele responde ao treino de força em qualquer idade. Essa capacidade de ficar mais forte, de construir músculo, ela não some com o tempo. Ela só fica ali, adormecida, esperando um estímulo para acordar. E para provar isso, os cientistas foram testar os limites. Pegaram um grupo que a maioria das pessoas diria que não tem mais jeito. Sabe qual? Pessoas com 90, 95, até 100 anos de idade. E o resultado é de cair o queixo. Em apenas 8 a 12 semanas, ou seja, 2 ou 3 meses, esse pessoal com quase 100 anos mostrou um ganho significativo de força e de massa muscular. É impressionante!
E o que isso quer dizer na vida real? Quer dizer que, em questão de 30 a 90 dias, um idoso pode voltar a ter força para carregar as compras do mercado, para subir um lance de escada sem ficar sem ar, para levantar da cadeira sem ter que pedir ajuda. É a independência de volta. É a confiança de volta. Tudo isso nos leva a uma conclusão que é impossível ignorar e que muda completamente o jeito que se encara o envelhecimento. Aquela ideia de que envelhecer só é sentar e esperar o corpo definhar, ela está completamente errada. No fim do dia, a grande verdade é esta aqui. A velhice não tem a ver com quantos anos a pessoa tem no documento de identidade. Tem a ver com quantos quilos de músculo ela ainda tem no corpo. Esse é o verdadeiro indicador de saúde e juventude. Então, existem dois futuros possíveis. De um lado, quem cuida e mantém os músculos envelhece de forma mais lenta, mais forte, mais independente. Do outro, quem deixa os músculos irem embora, envelhece rápido, se torna frágil e dependente. O contraste é gritante. E isso nos deixa com a escolha final, não é mesmo? A escolha não é sobre lutar contra o tempo. Isso é impossível. É sobre decidir a qualidade da nossa jornada. A grande questão não é se vamos envelhecer. Todos nós vamos. A questão é como. Será com músculo, com força, com independência ou sem nada disso? A decisão e a ação começam hoje.